Fala, galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 17 de maio de 2025, sabadão. Vamos falar sobre o Fluminense, vamos falar sobre ex-jogador de Xerém fazendo sucesso na Inglaterra, vamos falar também sobre jogador que já passou pelo Fluminense, que joga na Europa, se declarando, né? Falando bem do Flusão, prometendo voltar. Vamos trazer também notícias sobre a política do Fluminense. Vamos falar sobre tudo que rolou lá no simpósio organizado pelo Fluminense também lá em Laranjeiras e provável reforço para o Fluminense. Aí a gente tem que conversar sobre isso, que eu quero saber a opinião dos amigos, beleza? Então vamos lá. Vamos rodar a vinheta. Enquanto roda a vinheta, você aperta rapidinho lá no like. Não deixa de dar esse like, não, para ajudar a gente aqui no canal. Aproveita e se inscreve também, ativa as notificações, beleza? Fica com a gente até o final do vídeo aí. Vamos embora. Voltamos em definitiva agora para falar de Fluminense. Vamos começar falando sobre Caio Henrique. Caio Henrique é o novo Thiago Silva, será? Né? Que fica lá mostrando, está assistindo jogos, se declara ao Fluminense. Caio Henrique que passou pelo Fluminense em 2019, um jogador que veio na época rebaixado pelo Paraná, jogava de camisa 10, veio, virou lateral esquerdo, foi para o Mônaco, voltou para o Grêmio, jogou no Grêmio, foi para o Mônaco e hoje é um dos melhores laterais esquerdos do mundo, né? Inclusive cotado aí para estar na seleção brasileira. O Caio que sempre fala sobre o Fluminense e dessa vez não foi diferente, né? Ele deu uma entrevista lá ao GE falando sobre seleção brasileira e não poderia deixar de falar sobre o Flu, né? E aí ele fala, abre aspas, converso bastante com minha mulher também. A gente gostou muito do Rio de Janeiro. A vida, a praia, nós somos de Santos, então já estamos acostumados com essa vida de praia. Eu gosto bastante. A gratidão que eu tenho pelo Fluminense é enorme. Com certeza, se hoje eu pudesse voltar ao Brasil, a preferência seria do Fluminense. Sempre deixei isso bem claro. Com um time que me abriu as portas e eu tenho um carinho muito grande. Palavras de Caio Henrique. Então, teremos Caio Henrique de volta daqui a 10 anos. 2035 a gente fala sobre a volta do Caio Henrique, lá com 30 e poucos anos, quase 40. Que é assim que funciona, principalmente para jogador bom, né? Então, vamos falar agora sobre Esquerdinha. Né? Esquerdinha que foi tirado como um jogador ruim aqui por grande parte da torcida do Fluminense, né? Foi colocado num contexto ali onde ele teve um erro e aquilo ali foi o suficiente para acabar com a vida dele, a carreira dele dentro do Fluminense. Foi campeão lá da Premier League Sub-21 na Inglaterra. O Esquerdinha que joga pelo Queen's Park Rangers e ele, para quem não lembra, ele foi vendido pelo Fluminense agora nesse ano de 2024. Foi peça importante no time. Ele fez 3 gols e 2 assistências. E o Queen's Park Rangers ganhou a Premier League ao bater o Brentford por 3-1. Né? Inclusive, na mesma semana, o Esquerdinha tinha sido relacionado para o elenco principal, para o time principal do Queen's Park Rangers. Né? Então, tem muito futuro pela frente, um garoto muito promissor. Foi uma pena ter saído da maneira que saiu e, principalmente, sem render praticamente nada aos cofres tricolores, né? Então, a gente poderia tentar resolver essa situação, né? Tentar alinhar essa situação para que a gente não perca tantos jovens, tantas joias de Xerém a preço de banana como a gente tem perdido aqui no Fluminense. Né? São jogadores que com potencial de seleção brasileira, potencial de Europa, e que se tivesse sido feito um trabalho bem feito no clube, poderia hoje estar rendendo tecnicamente, ajudando o time, ajudando o elenco, ou até financeiramente sendo vendido por muitos milhões de euros lá para fora, beleza? Ainda falando sobre Premier League, dessa vez a gente vai falar sobre grana, né? Vinda da Premier League. Estamos falando de João Pedro, ex-centroavante do Fluminense, né? Atacante lá da geração de ouro, aquela geração que contava com Martinelli, com André, com Pitaluga, com Luiz Henrique, o Wallace. Então, o João Pedro, para quem não sabe, está no Brighton, lá da Inglaterra, e está simplesmente sendo pretendido por Chelsea, Liverpool e Arsenal. Beleza? E aí, por que é importante a gente falar isso? O Fluminense, como clube formador,
tem direito a 2,5% do mecanismo de solidariedade. E a gente está falando aí de um jogador que hoje não sairá do Brighton por menos de 100 milhões de euros. Né? Então, se a gente for trazer aí 100 milhões de euros, no mínimo, né? Se a gente arredondar, a gente está falando de 2,5 milhões de euros para o Fluminense, algo na casa aí de 20 milhões de reais em uma simples transferência. Né? Então, o João Pedro, hoje, ele está com 23 anos. A informação foi dada pelo portal, pelo jornal The Telegraph. Né? E aí, o Liverpool é um dos pretendentes, justamente porque o Darwin Núñez, uruguaio, não vem conseguindo corresponder, virou reserva. O Diogo Jota também vem oscilando bastante. Então, o Liverpool procura um jogador para essa posição ali, como se fosse o centroavante, mesmo o João Pedro podendo fazer várias posições, né? Não só a posição de 9. O Arsenal também. O Arsenal está entre 3 escolhas. Está entre o Gyökeres, que é o sueco, se eu não me engano, ele é sueco, né? Que joga no Sport. Está entre o Nico Williams, do Atlético Bilbao, e o João Pedro. E tem também o Chelsea. O Chelsea está disputando, está entendendo ali que precisa de um jogador para aquela posição e está também entre 3 nomes. Está entre o João Pedro, o Sesco do RB Leipzig e o Delap do Ipswich Town. Então, é certo que a gente vai ter João Pedro jogando num time de maior expressão na próxima temporada. Agora é saber para onde vai. Né? Eu acho que não só o João Pedro, mas a gente pode ter também em breve o Evanilson. Né? Evanilson também fazendo parte dessa mudança de clube e trazendo outros milhões de reais aí ao cofre do Fluminense. Só para completar sobre o João Pedro, na temporada ele tem 10 gols e 7 assistências, beleza? Vamos falar agora sobre Matheus Montenegro. Por que falar sobre Matheus Montenegro? Né? Porque segundo o Marcelo Johan, que tem um canal aqui no YouTube, ele fala que hoje vai ter uma festa no Fluminense, né? Um comes e bebes lá no Fluminense, para o lançamento da candidatura oficial de Matheus Montenegro. Então, se realmente tiver certo, então hoje teremos o segundo ou terceiro candidato oficializado à corrida presidencial para tocar o Fluminense a partir de 2026, né? Para ficar no triênio 26, 27 e 28. Então vamos ficar ligado aí se realmente acontecer, como o Johan falou. Amanhã a gente vem e traz aí mais alguns detalhes, beleza? Falando agora sobre o simpósio que aconteceu no Fluminense, né? Uma iniciativa ali muito interessante do Fluminense, muito legal. E ontem foi o segundo dia, né? Segundo e último dia do simpósio. E alguns temas importantes foram tratados nele, né? Foi falado primeiramente sobre a ascensão social através do futebol, e quem trouxe esse debate foi o Thiago Neves, o Washington e o Ricardo Gomes. Depois foi falado sobre assédio no futebol com a Bárbara Coelho, tricolor, jornalista, né, lá da Casa TV. Foi falado sobre racismo também no futebol, e aí participaram o Grafite e o PV Vasconcelos, entre outros também, professores, jornalistas, tá? Muitos outros. Eu estou trazendo só os maiores nomes mais conhecidos. E o mais interessante para a gente aqui foi o fechamento do segundo dia, que foi falado sobre o fair play financeiro. Né? Estavam participando ali o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, o Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, e o BAP, presidente do Flamengo. Né? E aí, o ponto interessante é o Mário falando sobre que ele é a favor do pagou, jogou, né? Então, se o time, o que isso quer dizer? Se o time não contrata o jogador e não paga na data que deveria ser pago, ele não jogaria aquela rodada. A partir do momento que o clube que teve o seu jogador vendido, ele faça um comunicado por e-mail, ó, Fluminense não pagou a parcela, Flamengo não pagou a parcela. E aí o jogador automaticamente iria ficar fora da rodada, né? Então você de certa forma uma solução interessante. Mas é muito engraçado, né? Porque o próprio Mário já deixou de pagar alguns jogadores aí, a gente vem falando há algum tempo, Lelê, por exemplo, não teve repasse para o
Picos do Piauí pelo Isaac, né? Algumas situações que a gente vem vendo acontecendo aqui no Fluminense, mas não deixa de ser uma boa proposta trazida ali pelo Mário. Inclusive, ele fala que isso aí seria de uma resolução simples no conselho técnico, né? Inclusive o BAP, presidente do Flamengo, ele vai até além. Ele concorda e ele ainda vai além, dizendo que poderia ter alguma coisa sobre perda de pontos para o time. E, cara, eu acho que realmente a gente precisa começar a pensar nisso, começar a trabalhar nesse assunto, porque tá estranho, cara. A gente vê um monte de clube aí comprando e não paga. Então, a partir do momento que não há punição, isso vai continuar sendo cada vez pior, né? Então, o Cuiabá reclama muito disso, né? Porque compram jogadores deles e eles não pagam. Inclusive, uma ironia, o próprio Cuiabá tá sofrendo uma ação acho que do Defensa e Justiça, algum jogador, algum time da Argentina que acusou eles de não pagar um jogador, né? Enfim, reclamar todo mundo reclama, agora a solução e fazer o certo aí é um pouco mais difícil, né? Ontem também rolou o visto para o Mundial, né? A galera, os jogadores do Fluminense foram lá no consulado americano. Foi o último dia da data limite da FIFA para poder tirar o visto e poder comunicar os 35 jogadores da lista para o Mundial, né? Foi até um vídeo que está circulando na internet, é um vídeo bem engraçado, os jogadores tudo do Fluminense lá em fila, arrumadinho, para poder tirar o visto, né? Alguns jogadores importantes foram vistos, além dos garotos, né? Estavam lá o Freitas, o Keno, o Guga, até o Thiago Silva também. Então, um problema a menos aí para ser resolvido para exatamente daqui a um mês o Fluminense estar estreando no Super Mundial contra o Dortmund, beleza? E vamos fechar aqui falando sobre Zé Wellison, né? Zé Wellison, jogador que atua de primeiro volante lá no Fortaleza. O Zé Wellison está sendo pretendido pelo Fluminense, né? Está sendo sondado tanto pelo Fluminense quanto pelo Vitória. Ambos os times estariam interessados na contratação do volante de 30 anos. Atualmente, o jogador é reserva lá do Fortaleza, tá? E o Fortaleza não irá se opor caso chegue uma boa proposta para poder liberar o Zé Wellison, né? Lembrando que o Zé Wellison não é a primeira vez, não é a primeira investida do Fluminense no Zé. O Fluminense já fez essa investida, a gente já fez até vídeo aqui no canal alguns meses atrás, né? Acho que uns 3 meses atrás, acho que foi na janela de janeiro. E vale lembrar também a excelente relação que o Mário tem com o Marcelo Paes. O Hércules, que foi pretendido por vários clubes e nunca teve negócio, acabou vindo para o Fluminense. O Diogo Barbosa fez o caminho inverso, foi lá para o Fortaleza. E agora temos aí, por que não, o Fluminense como favorito para poder contratar o Zé Wellison, né? Então vamos ficar de olho aí. Eu, particularmente, eu gosto, eu acho um bom jogador, eu acho que tem boas valências ali para a posição, inclusive características que nenhum jogador do Fluminense atual tem, tá? Para aquela posição de primeiro volante. Mas não sei se como principal peça para a posição, né? Como titular absoluto. Eu acho que o Zé Wellison seria uma boa pedida se tivesse um outro jogador com o status de titular, né? E aí você poderia, de repente, ter o Zé Wellison como um bom substituto, ou até, de repente, brigando pela posição, por que não? Mas, no momento, a gente não tem o Bernal, não tem o Otávio. A primeira opção para a posição de volante é Matheus Martinelli. Então, o que os amigos acham da contratação do Zé Wellison? Deixem aí nos comentários. E já deixo o convite hoje, 21 horas, Pitaco Live Show aqui. E, vou trazer 2 nomes aqui com exclusividade pedidos pelo Renato, tá? Bruno, por que tu não faz um vídeo sobre isso? Porque é aquela famosa não notícia, sabe? Não notícia. É algo que não vai acontecer, então não tem por que eu gravar vídeo, né? Mas eu vou falar sobre esses 2 jogadores na live. Já vou adiantar, são 2 jogadores que o Renato pediu, mas que não vai rolar porque são jogadores com valores bem elevados de mercado, né? Então, tá curioso você saber? Então volta às 21 horas no Pitaco Live Show. E é isso. Fiquem bem, galera. Bom sábado a todos e até mais tarde. Valeu!